Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. Lembrando que estamos tratando agora de números racionais na sua forma decimal. E hoje nós vamos falar sobre operações com esses números, adição e subtração. Vamos lá? Temos a seguinte situação. Vamos analisar aqui. Pedro tem um rolo de barbante com 10 metros de comprimento. Desse rolo, ele cortou 3 pedaços com comprimentos diferentes. 1,25 m, 3,14 m e 0,82 metros. Pedro quer saber quantos metros de barbante ainda restam no rolo. Bom, o que temos que fazer primeiro? Vamos iniciar uma adição desses números, desses pedaços que ele cortou desse barbante. A atenção que nós temos que ter com relação à adição de números decimais, ou seja, nossos números com vírgula, é alinhar e posicionar os algarismos nas suas ordens respectivas, ou seja, na mesma ordem. Então, coloquei o quadro para vocês aqui, lembrando do nosso quadro posicional, e vamos alinhar, ocupar esses números nesse quadro de forma correta. Vamos pegar o primeiro lá. Então, eu tenho lá 1,25 para o primeiro pedaço de barbante, 3,14 para o segundo pedaço de barbante e 0,82 para o terceiro pedaço de barbante. Vamos fazer essa soma. Reparem que os algarismos ocupam a mesma ordem, devem ficar na mesma coluna e a vírgula também embaixo da vírgula, tá? Essa é a atenção que temos que ter nessa adição. E vamos somar normalmente, como fazemos normalmente com os números naturais, tudo bem? Então, vamos somar lá. 5 mais 4 dá 9, mais 2 dá 11. Vai 1. 8 com 9, com 2, 11, com mais 1, 12. Vai 1, vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula. 1 que foi mais 1, 2, mais 3, 5. Então, essa soma deu 5 inteiros e 21 centésimos, tá? Então, vamos posicionar os números respeitando o quadro posicional. Bom, se ele quer saber o quanto que ainda resta, o que a gente tem que fazer? Pegar o que ele tinha inicialmente e subtrair dos 3 pedaços somados aqui. Vamos lá? Olha novamente o quadro aqui. Então, ele tinha 10 metros e retirou 5,21, tá? A gente vai fazer agora uma subtração. A mesma ideia, vamos posicionar esse número no quadro posicional de forma correta. Eu tenho aqui 10 inteiros. 10 inteiros. 5 inteiros e 21 centésimos. 5 inteiros, vírgula, 21 centésimos. E agora, o que eu faço? Lembra que eu falei para vocês que todo número natural também pode ser escrito na forma decimal, tá? Dessa forma. 10,00. Vou preenchendo com zero as casas da ordem decimal quando um número não tem parte decimal, porque ele não vai perder o seu valor, ele continua valendo 10. E faço a subtração da mesma forma como eu tenho feito normalmente, tá? Então, vamos lá, vamos fazer os empréstimos, né? Quem emprestou ficou com 10, ele emprestou ficou com 9, emprestou para ele. Quando ele emprestou, ele ficou com 10, ele precisou emprestar para ele, ficou com 9. E ele ficou com 10. 10 menos 1 dá 9. 9 menos 2 dá 7. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 5 dá 4. E aqui, como ele emprestou, ficou com 0, tá? Então, o nosso resultado, ou seja, ainda restam no rolo de barbante do Pedro 4,79 metros, tá? Essa é a nossa resposta. Então, afirmando, né, que para adição ou subtração com números representados na forma decimal, a gente tem que observar que os algarismos que ocupam a mesma ordem
devem ficar na mesma coluna, ordem dos decimais e ordens dos inteiros, e a vírgula alinhada uma à outra. Adicionamos e subtraímos as unidades de mesma ordem entre si e colocamos o resultado da vírgula alinhada com as demais. Foi isso que nós fizemos. Então, a única atenção que nós temos que ter é justamente isso. Não preciso necessariamente sempre montar o quadro posicional, tá? Mas eu tenho que ter ele em mente quando nós fazemos a soma e a subtração, tá? Vamos fazer um exemplo aqui sem necessidade de montar esse quadro. Por exemplo, 16,9 mais 7,6. Tá? Eu não preciso mais criar o quadro, mas eu sei que eu preciso fazer esse alinhamento respeitando as ordens. Então, como é que ficaria? 16,9 alinhado com 7,6. Olha lá como eu respeitei. Parte decimal, a vírgula alinhado com a vírgula e a parte inteira alinhada também, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos somar 6 mais 9 dá 15, vai 1. 6 com 1 dá 7, com 7 dá 14, vai 1. 1 mais 1 dá 2. E a vírgula alinhada aqui, ó. Então, esse resultado vai ser 24,5. Tá? Eu não precisei montar o quadro, mas eu tenho que fazer a soma e posicionar os números adequadamente. Vamos fazer só mais um? Vamos lá, 25 menos 18,25. Agora vamos fazer uma subtração. Vamos montar aqui, ó. 25 menos, ó, parte inteira, 18 inteiros, vírgula 25. Vírgula com vírgula. O que eu faço? Preencho com zeros. E faço a minha subtração normalmente, tá? Ele vai emprestar aqui, ficou com 10, ele ficou com 4. Ele emprestou para lá, ficou com 10. 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2 dá 7. Opa, não dá. Esse vai emprestar para ele, vai ficar com 14. 14. 14 menos 8 dá 6. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, 25 menos 18,25 dá 6,75. Ó, ordem alinhado com ordem, vírgula alinhado com vírgula. Tudo bem? Então, a gente encerra essa ideia, né, de como nós fazemos adição e subtração de números decimais. Fiquem sempre atentos e tenham sempre em mente, né, o quadro posicional para posicionar, né, os números adequadamente, tanto na soma quanto na subtração, e a gente não vai errar mais, tá bom? Até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre multiplicação e divisão desses números decimais. Até a próxima!